você quer emagrecer de verdade, você precisa ficar de olho nesses 5 hábitos. Foram eles que mudaram o meu jogo e dessa forma eu consegui emagrecer quase 20 quilos. Primeiro de tudo é que a gente precisa entender que não tem como a gente emagrecer de verdade, a gente ter um emagrecimento que seja definitivo, que seja no longo prazo, né? Sair daquele saco que é o efeito sanfona, que a gente emagrece um pouquinho, engorda um pouco mais, aí emagrece um pouco mais, mas aí você engorda o dobro. Não tem como a gente sair desse ciclo se a gente não mudar os nossos hábitos de verdade. A gente precisa ajustar a nossa rotina, a gente precisa ter novos hábitos para poder ter esse emagrecimento definitivo, esse emagrecimento no longo prazo, né? A gente precisa mudar a nossa vida de verdade. E para mim, esses 5 hábitos, eles mudaram o meu jogo, eles mudaram a minha vida. E hoje em dia, mesmo naquelas épocas em que eu tô mais atarefada com o trabalho, mais ocupada, ou mais coisas acontecendo, né, que a gente acaba deixando um pouco a dieta de lado, eu consigo manter essa minha rotina, eu consigo manter esses hábitos porque eles estão enraizados já em mim. O primeiro desses hábitos foi definir o treino como um compromisso. O treino passou a ser como se fosse um trabalho, assim como faz parte do meu trabalho criar conteúdos, atender clientes, enviar mensagens e todas essas coisas, faz parte do meu trabalho treinar todos os dias. É um trabalho? Ai, Maria, mas como assim? Porque esse é um compromisso comigo, com a Maria do futuro, com a Maria do presente. Eu consigo trabalhar melhor se eu treino. E aí tem todas as coisas ali que estão envolvidas. Então o treino, ele é um compromisso, ele é um compromisso diário, tanto que ele é o meu primeiro compromisso do dia. É a primeira coisa que eu faço no dia. Primeiro eu vou treinar, depois eu tenho reuniões, criação de conteúdo, vou atender clientes, vou fazer todas as demandas. Mas a primeira coisa que eu faço no meu dia é treinar. Outro hábito que eu mudei, e assim, hoje em dia tem gente que fala, ai, que chata, que velha, que isso aqui. É hábito, é meu e faz uma diferença enorme na minha vida, que foi colocar o meu sono em ordem. A gente ter uma rotina do sono, a gente colocar o nosso sono em ordem faz uma diferença enorme na nossa vida. E uma coisa que eu aprendi hoje em dia é que para eu sair da minha rotina do sono, para eu ir dormir mais tarde do que o normal, tem que ser por um motivo muito bom. Não tem essa de, vou dormir mais tarde porque é sexta-feira, vou dormir mais tarde porque é sábado. Não tem isso. Todos os dias são iguais para o nosso corpo, né? Ele não tem um calendário, uma folhinha lá que ele vai contando os dias. Então, eu abro mão de dormir no meu horário quando tenho algum compromisso que seja muito importante. Assim, meu irmão casou, né? Então, ou eu tive algum aniversário, alguma coisa assim que foi realmente um evento muito importante. Aí eu durmo mais tarde um pouco, mas eu não viro mais à noite, Deus me livre, nem aguento. Mas eu consigo dormir um pouco mais tarde. Mas fora isso, eu mantenho os meus horários todos os dias da semana. Assim, se é um sábado que eu não tenho compromisso nenhum, eu janto no mesmo horário que eu jantaria durante a semana, mesmo até que seja uma comida um pouco diferente, por ser no final de semana, e vou dormir no mesmo horário de sempre. Assim, eu mantenho essa rotina, até porque também eu adoro acordar domingo cedo para correr. Então, esse ajuste do sono, ele fez uma diferença muito grande. E ajustando o nosso sono, além da gente melhorar o nosso humor, né, porque a gente não fica mais sempre cansada, ele também ajuda no controle da nossa saciedade, por incrível que pareça, e daquela vontade enlouquecida que a gente tem de comer besteiras toda hora. Isso porque é durante o sono que o nosso corpo regula os hormônios que são responsáveis justamente pelo apetite e pela saciedade. Mas esse tema aí a gente conversa num outro vídeo. Outra coisa que eu fiz também foi definir horário para comer. Eu tenho hora para as minhas refeições. São 4 refeições no dia, café da manhã, almoço, lanche e jantar. E todas elas têm hora. E eu busco cumprir esses horários em todos os dias da semana. Assim como o sono, eu só saio da minha rotina de horário de comer por motivos que sejam muito importantes, por coisas que sejam muito relevantes, e não só porque, mas é porque afinal não tem mais essa história aqui. Eu cumpro os meus horários e as minhas refeições todos os dias da semana, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Outra coisa que mudou na minha vida foi a questão da proteína. Eu criei o hábito de comer proteína nas minhas 4 refeições, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Tenho que comer a proteína. Então, assim, hoje em dia, para eu jantar um simples macarrão com queijo, eu já fico na nóia. Precisamos encaixar uma proteína aí, nem que seja um ovo cozido.
Ai, vamos fazer um risoto, sim, qual vai ser a proteína de acompanhamento? Eu fiquei a louca da proteína, na noia da proteína, e eu vou confessar que eu fico nervosa às vezes quando eu estou comendo em algum lugar com outras pessoas e que eu vejo que elas não têm essa preocupação de ter a proteína na refeição, né? E ficam comendo só carboidratos, sem nenhuma proteína. Isso daí também virou uma chavinha na minha cabeça. E por último, eu parei com essa história de me mimar com comida. Ai, meu dia foi cansativo, foi estressante, não sei o que, vou comer sei lá o que. Ai, mas aconteceu isso, aquilo, então vou comer não sei o que. Não posso mais me mimar com comidas. Eu aprendi, e isso é um processo, né? Eu venho aprendendo e exercitando isso diariamente, a lidar com as minhas emoções sem usar a comida para compensar. A comida, eu uso em alguns momentos como algo feliz, como uma comemoração. Se eu vou comemorar alguma coisa que deu muito certo, eu posso sim comemorar com a comida, desde que, né, eu vá equilibrando ali as quantidades. Isso não é um motivo para enfiar o pé na jaca, para chutar o balde, mas principalmente quando são momentos ruins, né, emoções assim que não são agradáveis, essas eu não posso atrelar à comida. E isso foi outra coisa que fez muita diferença, né? Aquela coisa que a gente fica assim, ai, mas eu mereço por causa disso, ai, mas eu mereço por causa daquilo. A gente fica nesse, ai, que se merece. E aí nessa você consumiu 1 milhão de calorias extras, não conseguiu emagrecer e ainda engordou um pouco mais, e a gente já sabe onde é que isso tudo vai dar. Então aprender a não me mimar com comida também foi outro hábito que fez muita diferença para mim nesse processo. E foi mudando os meus hábitos, ajustando a minha rotina, que eu consegui emagrecer quase 20 quilos, foram 18 quilos mais ou menos aí pela minha conta, e mudar mesmo a minha vida, né? Mudar a rotina, mudar as coisas que eu compro no mercado, mudar os meus horários de alimentação, de dormir, de acordar, de treino, isso tudo foi o combo aí que me ajudou a emagrecer, que me ajudou a transformar o meu corpo do jeito que eu transformei. E se eu posso, né, te indicar algum desses hábitos para começar, eu sugiro que você comece com 2. Com o treino, tá? Tem que treinar, a gente precisa treinar, a gente precisa fazer exercício e ele vai puxando outros hábitos. E a questão da proteína, inclua mais proteínas nas suas refeições aí, isso vai te ajudar a dar saciedade, aí você vai conseguindo ajustar, a regular as outras coisas, são coisas que pra mim fizeram muita diferença e eu espero que elas também te ajudem no seu processo de emagrecimento, no seu processo para ter uma vida mais saudável, né, para adotar hábitos mais saudáveis.